Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. E hoje vamos conversar sobre economia. O que muda do atual presidente Jair Messias Bolsonaro para o próximo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. Para isso eu convidei o mestre em economia, Luiz Ongarato. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, doutor Giovanni. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema que vai impactar a vida de todo mundo, né? Querendo ou não, seja no comportamento, seja no bolso, com certeza tem alguma coisinha que vai acontecer. Luiz, você é muito agradável, você tem uma imagem, uma estética bacana aqui para as câmeras, um tom de voz certinho. Obrigado. A economia que você está trazendo é também assim agradável para o nosso telespectador, o nosso internauta? Bom, para quem está nos acompanhando aqui, acho que é interessante, né, a gente falar que a economia vai falar muito de realidade do presente, né? Se eu vou falar assim, olha, o que vai acontecer no futuro, aí a gente não está falando de economia, também está falando de futurologia, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode ter boas surpresas, talvez aí nos próximos anos. Talvez 2023 nem tanto, mas quem sabe ali com a confirmação de algumas políticas que estão sendo prometidas, eu acho que a gente pode... Vamos começar então para o nosso telespectador entender o que é economia e por que economia é importante e deveria ter sido o principal assunto de discussão, principalmente no segundo turno, e o pessoal ficou falando essas besteiras de questão de costumes, de uso, de religião e etc. Não que religião seja besteira. Sou crente, evangélico, mas não é o assunto de uma campanha presidencial. Tô certo? Com certeza, acho que porque assim, a economia ela tem a ver com o comportamento das pessoas, ela tem a ver com a vida das pessoas. Muita gente acha que a economia tem a ver com dinheiro, finanças. Na verdade, é o desenho como se dá a sociedade. Qual é a relação? Por exemplo, quem trabalha, quem está empregado, quem é pensionista, quem é empresário. Todas essas trocas, elas são o quê? Construídas dentro de um ambiente econômico, né? Que aí tem pessoas, vamos colocar assim na teoria aí, usando aquele jargão de professor, né? Existem os donos do dinheiro, quem empresta o dinheiro, quem toma emprestado, e esse é o sistema econômico, né? Que aí, resumidamente, isso é economia. O dinheiro no mundo tem dono? O dinheiro no mundo, assim, vamos colocar assim, não tem dono porque ele está sempre em fluxo, né? Então a economia vai falar justamente desses fluxos. Quanto mais fluxos tiverem, ou seja, o dinheiro sai de um lado para outro, vai movimentando, é mais interessante. É ruim quando a gente tem o quê? Aquela alta concentração de dinheiro em cima de uma pessoa só. O comunismo no mundo é possível? Não, isso aí é coisa do passado, né? Vamos deixar isso aí lá para anos 50, Guerra Fria, né, que se discutia isso. Mas depois aí do queda do Muro de Berlim, isso aí já não existe mais. A essência do mundo é altamente competitiva, é altamente produtiva, é meritocrata. Essa é uma essência? Você concordaria com essa frase? Olha, o mundo do nosso desenho econômico, né? Por que o capitalismo ainda é presente, né? Vamos pegar ali um pouquinho do passado. Antigamente, muito antigamente, há séculos atrás, a gente falava de capitalismo, era escambo, troca, né? Mercantilismo, metalismo. Mas sempre com a concentração na mão de alguém, né? Você tem aí sempre tinha a pessoa... reis, rainhas, essas outras coisas. Depois veio o mundo capitalista e o capitalismo é o que mais dura. Sabe por quê? Porque ele tem uma capacidade de modificação e de alteração. Então, quando a gente fala de competitividade, a gente está falando de um mundo que se adaptou muito bem a questões, por exemplo, de empresas, pessoas trabalhando no mercado de trabalho, mão de obra, tecnologia, inovação, recursos naturais sendo explorados. Aí tem economias baseadas em criatividade, economia baseada no petróleo, enfim, né? Uma série de questões que vão desenhando essa economia de forma competitiva. O capitalismo de alguns anos atrás, década de 50, década de 60, 70, tinha muito a ver com aquela pessoa que avolumava dinheiro, patrimônio. Como é que fica agora nessa época digital em que o valor muitas vezes tem a ver com aquilo que o ser humano consegue fazer? Você pega um garoto aí de 14, 15, 16 anos, ele está na rede social falando disso, daquilo, consegue 2, 3, 4, 5 milhões de seguidores, o rapazinho fica... Né, um Whindersson Nunes, por exemplo, sim. Uma mocinha bonita, simpática, que as pessoas gostam do dia a dia daquela pessoa e ficam seguindo. Parece que essa concentração ela muda um pouco da forma de se deter poder
e passa a ter uma possibilidade de um poder pessoal, tô certo? Sim, a gente está na era da informação, né? Que antes, muito bem pontuou, doutor Giovanni, era uma questão de acumular capital, né? Acumular bens, acumular patrimônio. Hoje, um jovem, por exemplo, ele não está preocupado em comprar a casa própria, não é a primeira prioridade dele. A primeira prioridade dele está em quê? Em ter experiências, né? Em experimentar o mundo, viver o mundo. Então, a gente vê que esse comportamento dessa geração nova mudou. Então, se mudou, aí a gente tem um mundo agora voltado para a questão dos serviços, né? A economia do uso. A economia, por exemplo, do carro alugado, da casa alugada, né? Da troca de, enfim, tecnologia, entre você utilizar as plataformas justamente para ter o serviço daquele bem. Então, você tem uma mudança da forma de obter riqueza, do padrão de riqueza e do rico. É possível um Brasil socialista algum dia? Esse medo é um medo racional? Não. A questão do socialismo, ele não tem como a gente imaginar isso. Né? Em qualquer lugar do mundo hoje. O brasileiro tem algum momento da história dele, você percebeu, daquilo que você estudou, que o brasileiro tem algum tipo de tendência socialista? Não, a questão é, o Brasil é um país... Dentro do princípio da economia. Vamos imaginar dentro do princípio da economia, tá? O Brasil é um país com um modelo de administração pública europeu, né? Um modelo talvez híbrido, mas muito mais para o europeu de bem-estar social. Então é um país que cuida das pessoas. Dentro da sua Constituição, né, fala muito claramente, muito evidentemente sobre isso. Né? Então, quando a gente fala de dar suporte à população, a gente está falando de uma economia também voltada para isso. A gente está falando de recolher tributos para serem investidos em educação, em saúde, transporte, né? Cuidar ali até mesmo da alimentação, garantia da alimentação, né? Das pessoas. Indiretamente, a gente tem estratégias econômicas para isso. E isso se confunde muitas vezes com o socialismo, que é um outro modelo de economia planejada em concentração total do Estado. No Brasil hoje, a gente não tem dentro das nossas estatais, salvo um que outra que é altamente produtiva, a capacidade do Brasil, imagina, recomprar todas as empresas privatizadas e estatizar a economia. Isso aí não existe. Né? Envolve também uma quebra, uma ruptura militar também. Então, eu acho que socialismo é uma coisa ali que ficou nos filmes, né? Deixa lá para os filmes. Posso acrescentar uma certa perspectiva? Claro. O Brasil ele tem uma dimensão continental. Então, você tem na União Soviética, quando foi aplicado, você tem a população e as principais cidades ali no oeste da Rússia, que é o leste europeu, e depois um grande vazio. Quando você vai lá para Cuba, Cuba é uma ilha. Quando você vai para algumas experiências, são lugares muito pequenos. Agora, o Brasil, nós somos 5.000 municípios, 27 estados, unidades da federação. Nós somos 220 milhões com mentes, culturas, uma efervescência. Então, seria, na minha concepção, culturalmente inaplicável. Fora que uma coisa que eu acho que ficou claro nessas eleições de 2022, o povo se declarou conservador liberal. Estou certo ou errado? Isso, imagina assim, doutor Giovanni, a seguinte questão. Tem alguém que prega, de fato, fala que quer fazer uma revolução? Porque o socialismo é uma revolução. É uma revolução cultural. Nos anos 80 eu ouvia. Falava muito por conta, até mesmo uma questão ideológica, né? Da esquerda marxista, que era muito forte. Aí depois da queda do muro, isso aí se acaba... ficou concentrado só na questão da diversidade, das igualdades. Esquerda liberal. A esquerda liberal. Esquerda liberal democrata. É basicamente isso. É o liberalismo social também. Isso. Qual a importância dessa eleição no sentido econômico? O senhor vê alguma questão do impacto do fato de ter uma alternância, sair da metodologia do Bolsonaro com o Guedes para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com seja ele quem for que vier? É uma questão interessante, porque independentemente se a gente tivesse, né, uma reeleição do presidente Bolsonaro,
ou a eleição, né, do presidente Lula aí no caso, a gente teria um governo novo. O que é importante para o Brasil nessa atual circunstância? A gente precisava de um fato novo. Se você olhar aí o crescimento econômico, você olhar o investimento no Brasil, era interessante ter um fato novo. Tá? Olhando bem friamente, né, sem questões ideológicas a gente falando. Né? Por quê? A gente tem os investimentos estrangeiros, que são importantes no Brasil, totalmente congelados, né, por uma questão de alinhamento ideológico, né, do governo atual. Então você deixa o ambiente econômico muito incerto, né, vamos colocar assim, né, muito incerto. Então nessa troca de governo acho que foi interessante justamente para reabrir o Brasil ao mundo. Isso meio que estava acontecendo com a Dilma também, não estava? Estava meio paradinho, né? Paradinho porque... Travado também, né? Por causa do Congresso. Toda vez que a gente tem um presidente que deixa de dialogar com a sociedade, deixa de dialogar, né, com os estados, os municípios, né, que a gente viu, o governo Dilma, por que ele sai? Não falta de articulação política. Basicamente isso. Né? Por que o governo Bolsonaro não agradou ali a população? A gente está falando da primeira vez que não foi reeleito um presidente. Né? Porque não agradou. Não agradou a maior parte da população. Né? Então, democraticamente, a gente tem essa nova eleição. Mas dentro do ponto de vista econômico, precisávamos de um fator novo. Os desafios serão os mesmos. Quais são os desafios? Inflação fora da meta, isso impacta o bolso de todos nós. A previsão para o ano que vem é de 5%, né? Um pouco mais de 5% está se estimando. O Banco Central está querendo quanto? Cerca de 3%, seria mais ou menos ali, né? Naquela média. E a gente vai conseguir chegar nisso? Não. Muito provavelmente não. Porque vamos ter, por exemplo, hoje nós estamos com um controle de preços baseado no controle dos combustíveis, que é um controle à força. É um controle à força porque não se foi na origem, não foi na causa. Né? Por que teve deflação aí em 3 períodos consecutivos? Porque simplesmente você vai lá, corta o tributo principal, corta-se ICMS e a partir daí cai-se o preço da gasolina, né? Principalmente da gasolina, né? Caiu, né? E aí, automaticamente, você teve o quê? Deflação. Mas o preço dos alimentos continuou subindo. Por quê? Falta de estoque regulador? Estoques reguladores, essa foi uma excelente pergunta. Por quê? Os estoques reguladores, eles foram diminuídos desde o governo Temer. Início do governo Bolsonaro diminui-se também. E muito recentemente, agora que volta-se a recompor esses estoques. Mas por que está aumentando, né, o preço dos alimentos? Primeiro, imprevisibilidade das safras, aquecimento global. Então chove na hora errada, né, vem muita seca, tem geada quando não é para ter. Enfim, você tem essa imprevisibilidade, que isso aí vai atuar no mundo inteiro. Você tem um outro fator também que foi o quê? O principal, preço das commodities. Preço do minério, preço do petróleo, preço da soja, do milho, né? Preço também da carne, aumento da demanda da carne pela China, aumento da população da China, aumenta o preço dos alimentos no mundo todo também, aumenta o preço das commodities. Ou seja, commodity é porque o arroz não vale por ser arroz, ele não vale por ser comida, ele vale por ser um produto empacotado que a gente vende por tonelada. O milho, a cana, né? O nosso ouro, o nosso petróleo, enfim. Tudo isso não vale por aquilo que ele é ou a riqueza que ele pode produzir, mas tão somente do preço da tonelada no mercado internacional. Isso. Eu te faço uma pergunta que eu sempre quis saber a resposta, até hoje eu não tive. Vou dar um exemplo para você. Você e o Gabriel, nosso diretor, cinegrafista, nós somos um grupo e a gente resolve produzir. Vai produzir nas terras minhas. E fazemos um trabalho violento. E todo mundo tem que contribuir financeiramente para que eu possa produzir. E eu vendo esse material. Só que eu vendo, não sobra nada para você, não sobra nada para o Gabriel. É assim que eu sinto o Brasil gerando estradas, gerando portos, gerando a balança favorável, e eu consigo vender toda a minha proteína animal,
Eu sou o maior produtor de proteína animal do mundo, eu sou um dos maiores, eu sou, acho que o quarto, Brasil é o quarto ou quinto maior vendedor de arroz, né, de grãos do mundo, e isso tudo não enriquece as pessoas do meu país. Como é que isso funciona? Vamos lá. Não, nós vamos depois. Depois dos intervalos. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa da OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. De volta ao programa Controverso, nosso tema hoje é economia. O mestre Luiz Ungarato, Destre. Eu te fiz uma pergunta, né? Por que na economia brasileira nós temos recordes de produção de grãos, recorde de proteína animal e o nosso povo passa fome? E nós temos todo o país praticamente voltado para o agronegócio, que é um orgulho para nós, mas isso não deixa comida no prato do brasileiro e aqueles que pagam por essa comida pagam um preço muito alto. O preço da commodity, vender commodity compensa? Vender commodity compensa, sim. Né? Mas por que não sobra, né, para o Brasil, ou por que não é barato o alimento no Brasil? Primeira questão, porque a gente paga o preço internacional. Então, por exemplo, se determinado carne, por exemplo, proteína animal, né? Determinada carne estava pagando R$40 o quilo lá fora, a gente vai pagar também aqui. Se está pagando R$100 o quilo lá fora, a gente também vai pagar aqui. Por quê? Não faz sentido nenhum, do ponto de vista empresarial, você vender mais barato do que você poderia vender. Então, basicamente, a gente tem o quê? Quem pagar mais, leva. Né? Quando a gente fala que é um grande produtor agrícola, significa que nós temos grandes produtores, mas não é do Brasil exatamente. Né? Isso é produzido aqui, mas são de empresários, é do agronegócio. Isso aí, qualquer produto. Porém, qual que é o grande lance? O Brasil, apesar de ter grande importância o agronegócio dentro do seu PIB, né, o produto interno bruto do Brasil, ele não é, diferentemente de outros países, o agronegócio ele não emprega muita gente. Por quê? A nossa população ela está nas cidades. Você olhar o Brasil, um dos países do mundo que tem mais metrópoles, mais cidades acima de 1 milhão de habitantes. Quem é que emprega no Brasil? É a pequena empresa, é a pequena indústria, é o comércio, é o serviço. Tá? O agronegócio ele não emprega tanto, porque a gente manda o produto bruto para lá. A gente não verticaliza a produção, que é isso. A gente não faz grande beneficiamento. E ao mandar o produto bruto para fora, a gente deixa muito pouco aqui. Deixa poucos impostos, pouco trabalho, e acaba que os lucros disso aí ficam concentrados na mão de poucas pessoas, infelizmente. Mas aí a minha pergunta ainda não foi respondida. Então, o senhor concorda que todo brasileiro, por mais pobre que seja, ele ajuda a construir a riqueza nacional? Com ajuda, com certeza. Como é que a gente poderia solucionar esse problema? Aí a gente precisa de política pública. Eu preciso de estoques reguladores.
eu preciso de aumento da produtividade, né, do setor para gerar, né, maiores excedentes, maior produtividade. Eu preciso também de políticas específicas, né, seja até mesmo para incentivar, né, outros tipos de alimento no mercado. Né, incentivar, por exemplo, que esse alimento não seja totalmente exportado, que ele seja direcionado para o mercado local. Tá? Então eu preciso ter um incentivo, uma política de incentivo para justamente esse alimento. O que você acha de uma das Brasil. ideias que está sendo discutida agora de fomentar o pequeno produtor nas metrópoles e nas cidades para que ele faça o abastecimento? Então, ao invés das grandes granjas, porque essa trabalharia em ritmo industrial para exportação, você tem as pequenas granjas Perfeito. Abastecendo e, detalhe, e financiadas com recurso público. Sim. Mas assim mesmo a questão do preço da commodity internacional não afetaria do mesmo jeito o valor desse arroz produzido pelo pequeno, do porco de granja, do frango de granja, do gado? Como esse produto ele não seria destinado, ele não está credenciado, ou esse produtor ele não vende no mercado internacional, ele já passa a ter ali uma outra forma de negociação. Quando você fala de incentivos ao pequeno produtor, você também pode, por exemplo, controlar até mesmo preços. Você pode fazer contratos aí de longo prazo para garantir preço e sustentabilidade para esse pequeno produtor. Quando a gente fala de alimentação nas grandes cidades, que é um ponto importante, quase não se discute isso, né? Principalmente aqui na nossa cidade, em Goiânia, a gente tem visto o quê? Uma expansão muito grande da cidade, né? Condomínio de chácara, condomínios horizontais ao redor de Goiânia, e isso vai fazendo com que a terra fique mais cara. A terra em Goiás, ela é cara principalmente ao redor. E o pequeno produtor, ele está onde para abastecer? Aonde é que está se produzindo hortaliça? Onde é que está se produzindo tomate? Onde é que está se produzindo aquela comida do dia a dia que é perecível? Tá cada vez mais longe. Cada vez mais longe, e chega ficando mais caro. Fica mais caro. Aí a gente tem um problema, que é terras mais caras, então essas pessoas estão vendendo suas terras e indo cada vez mais longe, e a logística cada vez mais cara disso aí. Isso não se discute, que é aquela alimentação do dia a dia. A gente só está discutindo grandes números, a gente só está discutindo milho, açúcar, soja e a batata, a cebola, a cenoura, o alface, o tomate. Como é que a gente vai discutir isso? Quando nós tínhamos, ainda na época do governo Dilma, havia um forte investimento, uma discussão daquelas hortas coletivas. Eu acho que existem alternativas. Imagina certos investimentos, por exemplo, em cooperativas voltadas ao abastecimento de carne para a população. Então, por exemplo, se eu tenho já uma venda do meu porco de granja, dos meus frangos, dos meus ovos, para poder um consumo interno, e eu já tenho entidades que já têm dinheiro e recurso para isso, eu acho que eu consigo sustentar esse mercado interno com um alimento mais barato. Sim, e isso a gente está falando de uma política de Estado, né? Cuidar da população. Então seria uma outra contribuição que essa mudança de governo e de paradigma. Nós tínhamos um paradigma mais liberal, mais conservador, nós temos agora uma responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Você acredita que talvez possa vir essa política de Estado? Provavelmente a gente pode ter expectativas em relação a isso e a gente tem que cobrar para que isso aconteça, porque isso é da própria orientação, né, de quem está no poder. Então a gente não pode simplesmente aceitar as coisas como estão, a gente tem que cobrar justamente projetos para que isso ocorra, porque a gente tem com certeza pessoas dentro de uma futura equipe que podem pensar e têm capacidade para isso. Quais os maiores desafios que o senhor acredita que o próximo presidente terá quando ele assumir a nossa economia? Primeiro desafio, juros altos. A gente está vivendo aí um dos maiores, o Brasil hoje tem, a gente chama de juros reais. O que é o juro real? Você pega a taxa de juros, a Selic, diminui da inflação. Você tem quanto de fato é o preço do dinheiro, né? Que o juro é o preço do dinheiro. Toda vez que a gente tem um dinheiro muito caro, o que fica complicado? Produzir fica complicado, expandir fica complicado, consumir fica complicado.
Por quê? Você precisa de dinheiro. Ninguém vai comprar, por exemplo, um carro à vista. A gente não compra nem um celular à vista. A gente precisa de crédito. Então, para movimentar a economia é muito difícil. E a gente tem uma inflação grande, uma inflação fora da meta. Por que é um desafio? Porque o mundo todo está com inflação. A gente não tem expectativas de queda, por exemplo, de preço de petróleo, por exemplo. A gente não tem expectativas de ter uma economia global que cresça, né, a taxas de crescimento pré-pandemia. Então a gente não tem um cenário muito positivo. O presidente eleito, Lula, ele vai entrar agora, né, nos próximos meses aí, com um cenário muito diferente do que ele pegou o país lá em 2003. Tá? 20 anos depois, pega um país que não tem aquela mesma musculatura econômica, um país já fragilizado, né, por N questões, e pega um mercado internacional em crise. É muito diferente que a gente teve lá de 2003 a 2007, é um período muito interessante na economia, porque foi um dos poucos períodos que nunca teve nenhuma crise global. Em 4 anos não se teve nada nesses anos. E aí, provavelmente, isso vai impactar bastante. O governo Lula, na sua primeira experiência, os dois mandatos, ele perdeu uma oportunidade de se tornar uma grande liderança mundial econômica? Olha, eu acho que o Brasil ele se tornou o que ele podia se tornar naquele momento, principalmente porque a gente tinha uma cartilha para seguir, desde lá do Fernando Henrique, a cartilha do FMI, que é a cartilha neoliberal. O Brasil vinha de crise, vinha de impeachment, vinha com 2 anos ali de presidente Itamar, precisava de crédito lá fora e criou-se uma política ali de muito dura, uma política dura. Quem é mais antigo um pouquinho pode lembrar aí que os anos, primeiros anos do Fernando Henrique foi um governo bom, mas um governo duro com a população. O governo Lula 1 também é um programa de continuidade, dentro dessa política para ter credibilidade lá fora, mas não é um programa tão de crescimento econômico como foi de Lula 2, O programa econômico do Lula, ele seguiu aquela mesma linha do FHC. Isso mesmo. Responsabilidade fiscal, isso. Controle... Superávit primário. O superávit primário também era do FHC? Sim. Desculpa, explica para o nosso telespectador o que é o superávit primário. Superávit primário é o seguinte, você tem que gastar menos daquilo que você ganha. É isso. Você tem que ganhar mais daquilo que você gasta. Isso é o superávit primário. Menos a dívida pública. Isso. Você tem lá uma arrecadação, Você tem lá uma quantidade de dívida, que está rolando. O que é dívida pública? Dívida pública é tudo aquilo que sejam entidades públicas ou privadas têm a receber do governo, sejam elas nacionais ou internacionais. Então, tudo aquilo que o governo deve para alguém. Seja ele um ente federativo, seja uma empresa, seja uma pessoa. Então, o programa do FHC era manter o superávit primário, ou seja, as despesas precisavam ficar baixas para poder controlar a inflação e para poder ter responsabilidade fiscal. Isso. Qual que é a diferença? Hoje está sendo muito discutido isso sobre a questão do teto de gasto. Isso já veio com o governo pós-Dilma, com o governo Temer. Por que trocou essa ideia do superávit primário? Ou seja, eu preciso gastar menos. Na época, então, o Lula imaginou fazer o quê? Vamos criar aqui as grandes empresas nacionais e essas empresas nacionais vão vender para fora e eu vou buscar o dinheiro lá fora com essas grandes empresas e com esse dinheiro eu vou poder gastar mais, porque eu ganhei dinheiro de fora. É até inteligente, né? Eu nunca fui questionado sobre isso. Primeira vez que me questionam sobre isso, é um tema que eu adoro falar, Giovanni. Por quê? A gente tem uma coisa chamada balanço de pagamento. O que é o balanço de pagamento? A contabilidade de casa. Vamos imaginar ali, tudo aquilo que você tem suas fontes de renda. Então, tem você, tem a esposa, tem um filho que trabalha, às vezes tem um bico ali, uma renda de uma aplicação, alguma coisa assim. Tudo aquilo que você pode ganhar dinheiro. E depois tudo aquilo que sai o dinheiro. Tá? Agora imagine isso para o país, o balanço de pagamentos. O que o Brasil depende muito da exportação?
porque é dali que vem os dólares, né, para pagar. Então a gente precisa o quê? Exportar muito e importar pouco para poder ter dinheiro suficiente ali para pagar a dívida externa. O problema é que eu não tenho produtos industrializados, eu não tenho tecnologia, e isso, com pouco investimento do exterior, o cara manda pra gente aqui. Nós continuamos comprando patins, né, da Inglaterra, como acontecia em 1500, né? É verdade. E aí, concluindo esse raciocínio, né, por que se criou esse programa dos grandes nacionais? Para você ter uma outra fonte de renda dentro do balanço de pagamentos, que é o lucro das empresas brasileiras, que é gerado lá fora, ele é remetido para o Brasil, porque a gente tem um déficit nessa conta, que é a remessa internacional de lucro, porque a gente só tem empresa multinacional de fora no Brasil. Imagina, empresas automobilísticas, tem alguma brasileira? Nenhuma. Nenhuma. Manda o lucro para fora. Tá? Então, para contrabalancear essa perda, esse déficit, cria-se esse programa que o senhor pontuou aí. Luiz, mas vamos olhar para a JBS. Enquanto a Odebrecht, a OAS, né, e outros desses grandes campeões, né, eles já eram estruturas muito ricas e muito poderosas, a JBS começa do nada. Ele começa do nada e cresce muito. E assim que ela atingiu um determinado patamar, ela se transformou numa empresa americana. Ela compra a Swift. Isso. Ela faz uma aquisição como uma estratégia. Com o nosso dinheiro, com o dinheiro do BNDES. Sim, com o nosso dinheiro. Então nós enriquecemos os Estados Unidos, né? Na verdade, a gente enriquece os empresários, né? Mas vamos colocar assim, você precisa ter algum investimento, né? Quando a gente fala em criar grandes empresas nacionais, do ponto de vista da América Latina, é muito complicado, porque quem é o motor da economia? É o Estado. É o Estado. Né? Então você utiliza o Banco do Estado, o BNDES, para financiar essas grandes empresas. Aí a gente tem esse crescimento, por exemplo, da JBS, que como uma estratégia de internacionalização compra um frigorífico. Por que ela compra a Swift? Porque a carne no Brasil, ela não tem o certificado sanitário para ir para a Europa, por exemplo. Então, ao comprar frigoríficos lá fora, como na Argentina, por exemplo, que compra também Swift da Argentina, você automaticamente, o Brasil começa a entrar dólar que não entraria. Mas como proteger o nosso investimento? Então, por exemplo, eu aposto em você para que você coloque dinheiro aqui no meu negócio. Só que você pega e vai embora. Qual que é a contrapartida nesse caso? É o crescimento da empresa, remessas de lucros para o Brasil e pagamento ali dessa... Hoje a JBS não manda mais dinheiro para o Brasil. Aí se transforma numa grande corporação, que é o grande problema aí. Mas sim, tem um certo investimento interno aí dentro Você do espera Brasil. que o Lula ele copie esse modelo? Que ele volte a esse modelo? Olha, ele ainda funciona hoje? Dentro de uma perspectiva moderna, né, dentro do que eu gostaria que fosse, talvez seja muito diferente. Que nós criássemos a nossa própria estrutura de tecnologia e etc. Né? Eu acredito muito, né, que a gente precisa de mais. O Brasil não pode ter aquela visão lá do Luiz, você já século imaginou a gente investir nessa meninada em torno de Brasília, interior de Goiás, Tocantins, Pará, um apito ali, pegar essa meninada e desenvolver só tecnologia, botar centro tecnológico, já que esse pessoal ficaria na região, não precisaria vir para os grandes centros e poderiam produzir tecnologia lá. Hoje o mundo é da informação. Eu e você que somos bobinhos, a gente sabe disso. Por que o governo não faz esse tipo de investimento? Porque não compensa investir no centro-oeste e no norte do país? Eu acho que falta projeto de país, visão. Às vezes quem está no poder tem uma visão muito arcaica do que é economia ou daquilo que dá resultado ali muito rapidamente. Na minha visão, enquanto a gente tiver representantes que não tenham a cabeça jovem, né, a cabeça de pensar de fato, o que está se falando no mundo, como é que vai ser o Brasil em 30 anos, em 50 anos, em 100 anos. No Japão se faz planejamento de empresas para próximos 100 anos. Né?
No Brasil, a gente não pensa em 4 anos, em 2 anos, a gente quer pensar em 1 ano. Então, sobre pensar, o que é que o meu telespectador, o que é que o meu internauta tem que pensar os próximos 4 anos a partir do ano que vem? Bom, Mas você vai me falar no próximo bloco. E no último, né? Você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa da OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. Programa controverso, terceiro e último bloco, mestre Luiz Ungaroto. Eu quero falar um garoto porque você parece um garoto, é um garato. Luiz, eu terminei te perguntando exatamente o que nós, homens de bem, pais de família, homens de mal, solteiros, seja quem for, né? Todos esses que compõem aí na mente do povo, o povo brasileiro. O que nós devemos nos organizar, pensar, planejar para os próximos 4 anos? O que você acredita, fazendo uma futurologia aí? Bom, eu creio que a gente tem uma janela agora de oportunidade, que é de ser escutado. O que a gente tem ouvido aí, né? Retomada, por exemplo, de comitês, de conselhos, né? De ter uma democracia mais participativa. No governo Bolsonaro, o pessoal tomava a decisão numa elite burocrática e era aquilo, com a visão de mundo que eles tinham, grande parte militar, outros do agronegócio, outros do meio religioso, sim, que nem produz nada, né? E eles tomavam decisão e vinha para baixo. Isso, é a forma de pensar. Né? Vamos colocar o estilo de gestão. São estilos de gestão muito diferentes. Né? A gente acredita que agora vai ter uma ramificação dessas informações. Isso, por uma questão mesmo até de a gente olhar para governos passados, a gente olhar prefeitura, governos estaduais. Né? O PT tem essa característica dentro e já enraizada já há décadas. Tá? Alguma chance de municipalismo de um governo petista? Não será um governo petista, né? Não, é um governo não. De coalizão, né? Isso. Uma série de forças. Eu não creio que vai ser um governo muito petista raiz nesse sentido, né? De você chegar lá com aqueles orçamentos participativos, chegar naquela capilaridade, ouvir aquela pessoa lá numa favela, por exemplo. Você sabe que isso é copiado da União Soviética, né? Sim. Esses eram os sovietes. Para quem não sabe, os sovietes eram esses pequenos conselhos que haviam espalhado, né? E eles mandavam seus delegados para fazerem as suas plenárias e terem as suas discussões e o Partido Comunista tomava as decisões, né? Sabe disso? Por isso que a República Socialista Soviética... Né? O poder na mão do povo, né? O poder na mão Só que a gente sabe que não funciona, não é bem assim, e isso acaba se perdendo, essa capilaridade também tem um grande desinteresse. Sim, você tem ali o interesse do capital em primeiro lugar, né? Então, quem tem mais dinheiro acaba que leva muitas pautas democráticas para o seu lado, né? Mas quais seriam aí os caminhos, né? Primeiro, essa janela de oportunidade para a gente, de fato, propor alguma coisa. Eu acho que esse equilíbrio que teve na eleição
Eu acho que tem uma oportunidade também de cobrança. Esse equilíbrio entre os agentes públicos, né? A Simone Tebet chegando, Marina Silva voltando e sendo ouvida, e dessa vez uma maturidade maior daquelas forças. Sim, eu creio que essa cobrança, né, recíproca. A presença do Geraldo Alckmin, acho que ele vai ser o nosso novo José de Alencar? Creio que sim, acho que está se desenhando, inclusive, até para assumir um ministério, provavelmente. De defesa, né? O pessoal já está sondando ele para isso. Eu achei um desperdício, eu imaginava ele com alguma coisa mais produtiva. Talvez para conciliar ali a vice-presidência, alguma coisa assim, porque provavelmente a gente vai ter um presidente aí que vai viajar muito para tentar fazer negócio lá fora. E o Lula tem essa coisa bacana. O vice-presidente, mas o Fernando Henrique também era assim, né? Ele viaja, o vice-presidente presidencia. Ele presidencia o Brasil, né? O Brasil não fica na dependência de um presidente. Nos Estados Unidos, o presidente se mantém presidente, né? O presidente se mantém presidente, o vice é um pouco diferente, ele tem outra pauta, né? Ele tem uma agenda própria ali, e você tem lá tipo um secretariado, né? Que é como mais autonomia. Isso, como se fosse o presidente lá fora. Né? Quem é o presidente fora dos Estados Unidos para todas as relações internacionais? Muito diferente dos nossos ministros, né? Dos nossos chanceleres, enfim, um pouco diferente do que é a nossa Constituição aqui. Mas, enfim, então, nós temos então essa janela, nós temos novos atores, né, que podem contribuir com um pensamento liberal, inclusive, sim, e também de sustentabilidade. Sustentabilidade, acho que a gente vai ter uma entrada de dinheiro no Brasil, né, e um desejo de consumir o Brasil. O mundo entende melhor agora a participação e a importância do Brasil. Sim. Coisa que a gente, sim, nós éramos, até o Fernando Henrique, mesmo com o Fernando Henrique, nós éramos só aquele país da América do Sul, né? Nem da América Latina não, porque você tinha México, né? E as pessoas às vezes olhavam para a Argentina até melhor do que nós, né? Sim. A partir de Lula, que realmente é o cara, né, do Obama. Acho que isso foi uma construção que se teve, né? Ali uma construção de credibilidade do Brasil. Mas sim, dar essa cara de Brasil lá fora foi importante. E da penetração econômica dele, sim, opinativa, combate à fome, que se perdeu com Dilma Rousseff, ou não? Sim, a Dilma uma presidente que viajou pouco, né, menos política, né, uma pessoa mais fechada até da própria personalidade, característica, mais autoritária. Toda vez que a gente tem um governo mais autoritário, a gente tem afastamento. Né, porque é natural da política Dilma isso, seria, né, uma ótima conservadora, né? Seria. Seria sim. Terceiro, quarto, né? Já tem 3, né? Janela de oportunidade, pela capilaridade de informações, a própria composição do governo com esses novos agentes. A gente vai ter uma oportunidade grande de retomada econômica, principalmente no empreendedorismo. Retomada a partir do quê? Por que não foi feito antes? Qual retomada? Retomada no sentido de reindustrialização. Né? Você ter dinheiro para micro e pequenas empresas, crédito. Né? Provavelmente a gente vai ter muito crédito para pequena empresa. Né? Religar a chavinha ali do BNDES, né? Que a função do BNDES, de fato, não é financiar grandes empresas. O BNDES não nasce para isso. Ele nasce para financiar o pequeno, aquele cartão BNDES, né, você poder comprar uma máquina, um equipamento, algum aperfeiçoamento tecnológico. Mas o PT não fez isso na época do Lula, nem na época da Dilma. Ele aprendeu essa lição, será? Creio que sim. Né? Fez isso em termos, mas gastou muito mais para os grandes, né? Que é uma crítica que a gente faz sim, porque toda vez que você faz uma concentração de capital, você esquece do pequeno. Eu acho que é o momento do pequeno empresário, pequeno empreendedor hoje. É você ir lá empreender num país que vai estar mais animado. Porque a economia é muito expectativa. A gente está falando de expectativa, né? A gente está conversando sobre isso. Economia é muito isso. A gente já falando aí, bolsa, né, melhorando, chegada de investimento, né? A gente está falando também de construções, criação de infraestrutura no Brasil. O Lula já falou isso. Nós vamos sim exportar tecnologia, então eu acho que aquela ideia de que havia de exportar continua. Uhum. Porque, na verdade, muita gente não sabe, mas o que a Odebrecht fazia era exportar serviço, não é isso? Isso.
Exportar O serviço. pessoal ataca muito certas questões de corrupção que aconteceram, né? Mas precisa deixar claro que houve sim exportação de serviço, que nós sempre consumimos, para a gente sempre foi normal que grandes construtoras viessem para o Brasil construir estádios, hidrelétricas, né? Nós sempre aceitamos, mas nós sermos aqueles que iam construir lá fora, e quem queria negociar conosco? Lógico que são países mais pobres do que nós. Assim como muitas vezes vieram de fora para construir no Brasil, porque o Brasil era mais pobre. Com certeza. Né? Então eu acho que vai ser um momento também de diversificação de investimentos. Tá? Várias áreas podem crescer, principalmente aquilo que tem aquele apego mais natural, mais sustentável. A gente vai abrir uma outra oportunidade, porque a gente chama do ESG, né? O ESG, que são práticas de sustentabilidade ambiental, social e governança. Então, o mundo precisa de um ambiente que seja próspero. Qual que é o país hoje que você pode investir, que tem mercado consumidor, que não tem guerra, não tem conflito, que pode expandir a sua matriz energética, né? E que não está numa zona assim de disputa política, disputa de influência? É o Brasil. Europa em guerra, né? Estados Unidos entrando em guerra também, uma guerra com a China, uma guerra com a Rússia, tá? Para onde vai sobrar o dinheiro de quem quer investir? No Brasil. Eu acredito muito nisso. É daí que você acha que vai vir esse dinheiro que o Lula vai investir? Sim, creio muito que venha dinheiro de fora. Eu não acredito hoje que o Brasil tenha capacidade Na altura dessa de do investir. campeonato, quem está nos assistindo falou assim, esse cara é petista. Olha, é muito assim, né? Talvez hoje a minha crítica, né, por exemplo, a Bolsonaro, me chamam de petista. No ano que vem, né, É isso que eu falo para todo mundo. Estarei aqui criticando o governo Lula, vão me chamar de bolsonarista. Pois é. Né? Meu papel é criticar. E aí, Luiz, nós já estamos indo para os nossos minutos finais. Qual é o espaço que verdadeiramente nós, como brasileiros, podemos ocupar na economia mundial? Sem ufanismo, sem... O que você acredita? Você falou que no Japão eles conseguem organizar planos empresariais para os próximos 100 anos. Então vamos colocar aqui nos próximos 10 anos, né? Nós temos um governo petista, eu acredito que nós temos aí um pensamento, um raciocínio de direita, conservador, que vai ser complexo, Lula vai ter que lidar muito com isso, nós não podemos garantir então que tenha reeleição, o brasileiro aprendeu agora a não reeleger, né? Então nós não sabemos o que vai acontecer politicamente, mas e na economia? Qual é a grande tendência brasileira na economia? Bom, o agronegócio, tá? Ele é um papel importante do Brasil em relação ao mundo. O mundo depende de alimentos produzidos no Brasil. Eu acho que isso é importante que a gente fale. No momento que a Rússia e a Ucrânia deixaram de produzir trigo, o nosso aqui virou ouro, né? Sim, a gente já tem, inclusive, trigo produzido no Cerrado, né? Então tá tendo esse movimento. Trigo e milho também, né? Milho principalmente. Né? Milho, soja, enfim, vários grãos aí. Acho que essa é a importância. O Brasil, ele precisa começar a atrair fundos de investimento, de fato, para ter o seu peso dentro da sustentabilidade. Eu acho que isso vai ser o principal papel do Brasil hoje, um papel político, né? Porque o Brasil ele não tem uma característica muito exportadora, ele ser um grande agente internacional. Então, sem aquele negócio, né, de falar que o Brasil vai acontecer grandes exportações, não. Mas eu creio que se a gente começar a desenvolver tecnologia dentro do campo, né, tecnologia de ponta, tá? Desenvolver conhecimento dentro das universidades, aplicado ali principalmente a eficiência energética, a produção de etanol, por exemplo, né, a produção tecnológica voltada ali aos recursos naturais que o Brasil tem, isso pode ser um papel importante, um papel de você fincar, né, a sua posição internacional e o Brasil atrair investimento. Que qual que é a característica do Brasil?
é de mercado consumidor, não é de exportador. A economia brasileira ela é voltada para dentro, né, de si. Então ela precisa desse investimento lá de fora. A gente não pode sonhar que o Brasil vai virar um grande exportador de tecnologia como os Estados Unidos é, como o Japão é. Porém, né, a gente tem essa expectativa. Sabe aí. a Zona Franca de Manaus? Sim. Foi importantíssimo para a gente poder crescer para aquele lado do país, não foi? Foi. E além disso também para desenvolver muita tecnologia brasileira também. Seria possível nós termos algo parecido com paraísos fiscais dentro do centro do Brasil? Ou seja, pegar uma determinada região, em vez das pessoas fazerem seus investimentos fora, nós, pelo contrário, fazermos um lugar que fosse um desses paraísos fiscais. Aí você tem 2 minutos só para explicar o que é um paraíso fiscal, né? E se seria possível com uma forma de termos dinheiro de fora aqui para ser especulado. A gente tem um modelo aí que chama ZPE, Zona de Processamento de Exportação, que também é muito parecido ali com o que é uma Zona Franca, Isso. tá? Mas o que seria isso? Um ambiente criado para ser competitivo. No Panamá tem a Zona Franca de Cristóbal, né, que funciona dessa forma, você ter um ambiente ali competitivo para produzir. Né? Só que para isso a gente vai precisar conversar um pouquinho mais de reforma tributária. E sem esse ponto, creio que não seja possível. Luiz, então você já está convidado, tá? Para o mês de janeiro. Nós vamos bater um papão sobre isso, assim que nós tivemos a definição de ministros, dos principais diretores, e foi um prazer falar contigo. Igualmente, prazer, espero ter contribuído aí para todo mundo um pouquinho mais sobre economia. Eu tenho certeza. E você, permanece conosco, você está no lugar certo.